Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas sejam bem-vindos ao 4º episódio dessa série de mensagens, um chamado para ser diferente. Bom, o tema da semana ele se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 29, que diz o seguinte: Se seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. A vida cristã, ela não é uma caminhada fácil, sabe? Se dizer que é fácil, a gente está mentindo. A gente não pode romantizar uma vida com o Senhor porque ela não é fácil. A vida cristã, ela é uma luta constante contra o pecado, onde Jesus ele nos orienta a fugir sempre do pecado. O diabo apresenta o pecado pra gente, ele não mostra que esse pecado vai trazer uma grande consequência pra nossa vida, ou que ele vai te levar direto pro inferno. Pelo contrário, o pecado ele vem com máscaras, escondendo o que ele pode causar na sua vida. A gente tem que parar de tratar o pecado ele como um brinquedo, de estar toda hora cutucando ou se arriscando em lugares onde a gente é levado a tentar pecar. Porque, cara, o pecado ele não é brincadeira. O pecado, quando ele entra na nossa vida, ele destrói a nossa vida por completo. Ele domina o nosso eu, o nosso coração. Sabe, em Romanos, no capítulo 7, se eu não estou enganado, se estiver errado, vai estar aqui embaixo. Paulo ele vai mostrar sua insatisfação quando a gente deixa o pecado entrar no nosso coração, porque quando o pecado ele entra, ele libera a nossa natureza pecaminosa. E quando a nossa natureza pecaminosa ela é liberada, os nossos sentimentos, nossos desejos são dominados por essa natureza. A natureza pecaminosa nos escraviza tanto que a gente deseja o que é certo, mas não consegue fazer. E a gente só faz aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que é errado. Isso nos mostra que quando o pecado entra no nosso coração, quando a natureza pecaminosa domina o nosso próprio eu, ela nos escraviza, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Nesse versículo, Jesus nos convida a ser radical, a fugir do pecado, ao ponto de que se até o teu olho te faz pecar, arranque-o. Ou seja, não se arrisque. Claro que Deus está falando pra gente arrancar o nosso olho, mas tá como se estivesse falando assim: olha, se o celular te faz pecar, tira o celular da tua vida. Não se arrisque, não se coloque em lugares onde você é tentado a pecar. Não se coloca, porque quando o pecado ele entra, ele destrói uma vida por completo. O pecado ele pode te levar a um buraco muito fundo e sair dele pode ser muito difícil. Na Bíblia, ela apresenta um exemplo pra gente, o personagem José, no qual quando ele é tentado pela mulher de Potifar, ele pensa nenhuma e duas vezes, ele foge dali. Porque ele sabia que se ele cedesse à tentação da mulher de Potifar, ele estaria cometendo algo totalmente que desagradaria a Deus, né? Até o ponto é que ele diz: como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Porque José sabia, se ele cedesse, né, como eu falei, isso desagradaria ao Senhor. E ainda mais, os planos e as vontades que Deus tinha para José não iam se realizar. Porque entenda uma coisa, a luz de Cristo ela não se manifesta no lugar onde há trevas do pecado. Não tem como você carregar aquilo que é santo, aquilo que vem do céu, se o seu próprio eu está imundo e sujo com aquilo que não convém, com aquilo que desagrada a Deus. O pecado não só te afasta de Deus, mas também destrói todos os propósitos que a sua vida carrega. Sabe, lembra quando a gente falou do último vídeo agora sobre a gente não ser irado, que a gente é templo do Espírito Santo, né, que e os frutos do Espírito Santo são autodomínio? A palavra diz também que nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que entender que o nosso templo está carregando o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Então o nosso templo tem que permanecer limpo, santo e puro, para que o Espírito Santo venha habitar no nosso meio. O Espírito Santo ele não vai habitar em lugares que está imundo, lugares que está sujo. O lugar onde Jesus habita é um lugar onde a ordem ela é estabelecida. Onde há desordem, onde há sujeira, o Espírito Santo ele não desce, o Espírito Santo não permanece. A nossa vida é separada para algo diferente, a nossa vida carrega algo diferente, carrega propósitos do céu. E uma das premissas que o diabo traz quando ele vem apresentar o pecado é a satisfação do nosso desejo carnal. Ele nos mostra o quão o pecado é satisfatório, porque o pecado de fato ele satisfaz o nosso prazer, mas isso esconde o que o pecado traz de consequência na nossa vida. O poço que a gente cava quando a gente experimenta das migalhas que o pecado apresenta. As correntes que o pecado traz junto com ele, que a gente não vê na hora. Mas o dia que a gente perceber vai ser tarde demais. A Bíblia ela alerta, Paulo alertou o quão catastrófico é quando o pecado ele nos domina, quando o pecado ele tem espaço no nosso próprio eu. Então, quando Deus Jesus nos manda renunciar, a não brincar com o pecado, ele não está nos proibindo de algo, ele está nos protegendo
O pecado, ele não só mancha, né, o nosso corpo, mas ele destrói a nossa mente, o nosso físico e os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Aqui é um alerta para você, um alerta que de repente você que já esteve no pecado e sabe o que eu tô falando, que sentiu na pele, o quão o pecado te escravizou, que hoje você é liberto, eu digo, vigie, seja radical, não brinque, não se coloque em lugares aonde a sua fraqueza é testada, não se coloque em lugares onde você é tentado a cometer pecados que no passado você venceu. Não se arrisque, ele não vai parar. Ele todo momento vai mostrar lugares ou coisas para nos tentar, para nos levar para o caminho errado. Por isso nós temos que permanecer em uma posição de ser radical, de não dar espaço para tentações do diabo. Busque experimentar para você entender que o seu lugar é com Cristo e é na santidade. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês é muito importante. A gente tem que parar de brincar com o pecado. A gente tem que parar de ter amizade com o pecado, porque o pecado não é brincadeira. O pecado ele é destruidor e o pecado nos separa de Deus, não só aqui neste mundo, mas na eternidade. Porque aqueles que morrerem do pecado, irmão, vão direto para o inferno. Isso aqui a gente tem que falar, isso aqui a gente não tem que esconder. O único caminho que é santo e que é libertador é dizer não pro nosso próprio eu, é dizer não pro pecado e deixar a santidade, a graça de Deus se manifestar. Porque isso de fato é que nos torna livres e é isso que de fato permanece até o fim. Então, irmão, eu fico muito feliz por você ter visto esse vídeo até aqui. Eu peço que você curta, eu peço que você comente se você também se você gostou dessa mensagem e principalmente compartilhe essa mensagem, porque o nosso objetivo aqui com essa mensagem de vídeos é alcançar vidas. Então, irmão, fique com Deus, lembre, Jesus vive e diga não ao pecado. O caminho da santidade vale a pena. Amém? É isso, fique com Deus e tamo junto.